Transportadora Pátio Vazio é sinal de frota em movimento. Os 22 caminhões levam café, fibra de poliéster e resina PET para os estados de São Paulo, Minas, Paraná e Santa Catarina. Viagens cada vez mais perigosas, segundo quem trabalha no trecho. Dentro de uma semana aí foi 3 caminhões diferentes, tentativas de roubos diferentes. Apesar do risco, a frota não é segurada. A empresa optou apenas pelos seguros das cargas transportadas, de vida para os funcionários e contra terceiros, de R$ 550 mil por caminhão. A perca do veículo e o prejuízo vai ser da gente, tá? Porque pela quantidade de veículos que tem, certo? E a gente vale a pena ver o risco porque o seguro está muito caro hoje. Então, não estamos nem ganhando para poder pagar o seguro. Então, a gente prefere arriscar, tá? Um caminhão que a gente perca por ano e compensa porque o seguro ainda fica mais caro. Segundo o levantamento feito por uma seguradora, no ranking dos 10 modelos mais visados pelas quadrilhas, 4 são da marca Mercedes-Benz, 3 modelos da Volkswagen, 2 da Scania e 1 da Volvo. Os números mostram que é cada vez mais arriscado trabalhar na estrada sem seguro. E para falar sobre seguro de caminhão, a gente convidou o Ricardo Macedo Martins, que é corretor de seguros há mais de 20 anos aqui em Poços de Caldas. Ricardo, muito obrigada, pela presença no nosso programa. Esses dados, coletados por uma seguradora mostram aí as marcas de caminhão que são as preferidas, dos ladrões, digamos assim. Hoje o mercado, as estatísticas servem inclusive para que as companhias de seguro possam elaborar suas tarifas. Então existem caminhões que são realmente mais visados. Algumas seguradoras, elas acabam até não aceitando caminhões de determinado ano e tonelagem. Então, vamos citar um exemplo. Os caminhões hoje mais visados: Mercedes-Benz, os caminhões Scania e os caminhões Volvo. Os caminhões da linha Mercedes, abaixo de 2005, eles são procurados em razão do índice de reposição de peças. Então, as quadrilhas hoje, elas fazem o furto, o roubo desses caminhões para abastecer o mercado clandestino de peças usadas. E os caminhões Volvo e os caminhões Scania, por serem caminhões hoje bem aceitos no mercado, são caminhões com facilidade, com condições de transporte razoáveis, então eles são muito visados para roubo. Então esses caminhões alguns são desmanchados e alguns são até clonados. O que é comum também ocorrer alguns caminhões desta marca, isso é comum com os transportadores autônomos. O proprietário ele é vítima de um furto de um caminhão e depois ele é extorquido pelo próprio bandido para poder pagar um resgate na intenção de obter a restituição do bem. E as próprias autoridades já orientam a não fazer isso, porque dificilmente o bem é devolvido. E ele corre um risco de ser, inclusive, morto na entrega do numerário. Os bandidos acabam até realmente eliminando o proprietário justamente para não deixar rastro. Então, fica aí o alerta, Quer dizer, se tem o seguro, registrar a ocorrência, procurar as autoridades policiais e todos os trâmites legais vão ser tomados no sentido do ressarcimento, Ricardo? Claro. Que tipos de seguro estão disponíveis tanto para o caminhoneiro autônomo quanto para o frotista, para o dono de transportadora? Hoje as operações de seguros disponíveis para o mercado de transportadores é a cobertura mais conhecida e a cobertura compreensiva. Esta cobertura, ela abrange colisão, incêndio e roubo. E o cliente também pode contratar as coberturas acessórias, responsabilidade civil, danos materiais, danos corporais, uma cobertura muito importante, danos morais, acidentes pessoais, morte acidental e invalidez por acidente para o motorista. Muitas vezes a transportadora utiliza de 2 operários, então estão cobertos na apólice, nesta situação, morte acidental, invalidez por acidente, o número de passageiros oficial que consta no documento do veículo. Então, estas coberturas são as mais comuns. Juntamente com a cobertura compreensiva, também tem
o assistência 24 horas, que é um sistema de apoio ao caminhão e à carga. Quando ocorre um acidente envolvendo danos materiais, a empresa precisa de um auxílio para reboque do caminhão, um auxílio médico para o motorista. O assistência 24 horas entra em cena. Então, esta cobertura acessória é extremamente importante e os clientes que contratam e já usaram jamais ficam sem essa cobertura. Tem também a questão do roubo de carga, que é um crime que vem crescendo no nosso país, e existe o seguro também para garantir, né, o retorno, né, dessa carga caso ela seja roubada, o valor, né, quanto ela valeria. Hoje o seguro de carga também ele é contratado tanto pela transportadora como pelo proprietário da carga. Muitas das cargas hoje são valores valiosos e o seguro da carga é realmente necessário. Algumas cargas hoje muito visadas são material de construção, o combustível, equipamentos eletrônicos, alimentos. Então estas cargas são muito visadas e algumas seguradoras já não estão acatando. E quando aceitam, elas impõem algumas restrições, principalmente a questão de escolta armada, em que o transportador ele precisa contratar uma empresa para escoltar a carga. E normalmente é exigido o rastreador. A empresa tem que ter o seguro, tem que ter rastreador para garantir a entrega das suas cargas. Agora, uma questão bastante importante, que a gente conversa muito com caminhoneiros, né, principalmente autônomos, e eles relatam sempre a dificuldade, porque geralmente são profissionais que estão já pagando o caminhão financiado, e muitos relatam realmente essa dificuldade em contratar um seguro, em fazer o seguro no valor ideal. Realmente existe essa questão, quer dizer, o frotista consegue mais do que o autônomo? Como é que pode ser feito alguma coisa para viabilizar isso? Isso realmente ocorre. Hoje, as melhores condições comerciais são oferecidas às apólices coletivas, aos transportadores. Já o transportador individual, o proprietário, o autônomo, infelizmente, ele fica à mercê do custo do mercado. Normalmente, quando ele vai fazer a cotação, é feito um questionário. Leva-se em conta a carga que ele está transportando, a região onde ele vai circular. Hoje, a região de maior risco é a região metropolitana de São Paulo. Se aquele motorista frequenta muito essa região, ele vai ter um aumento na sua taxa aí, algo em torno de 40%. E as apólices levam em conta, inclusive, as características do caminhão. Os caminhões de determinadas marcas, alguns são mais caros que outros. Se o caminhão tem rastreador, ele consegue um desconto melhor. E a bonificação, que é um sistema em que o cliente consegue descontos. A cada ano que ele vem renovando, ele vem acumulando bônus. Esse desconto pode chegar ao percentual de aproximadamente 40% a 45%, que corresponde hoje a 5 anos ou mais seguros renovados sem nenhum evento. Então, infelizmente, para o transportador autônomo, há realmente essa dificuldade. Essa dificuldade, né? Outro ponto interessante também é na hora de declarar o valor do caminhão, existe um limite, né, para você não declarar um valor muito defasado e depois não conseguir recuperar no caso de um sinistro, né, de um roubo. As seguradoras hoje, ela coloca como valor referência o valor da tabela FIPE. Essa tabela é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. 100% é o valor referência. O cliente pode contratar abaixo dessa tabela até 90%. É o limite hoje permitido. Dependendo se o caminhão é um caminhão novo, aí sim ele pode até consultar um valor maior, 105% ou 110%. Então, contratando dentro dessa tabela, ele está amparado, ele está protegido. Então, a gente agradece a presença do Ricardo no nosso programa, informações muito úteis, porque não basta apenas também contratar um seguro, mas também fazer a contratação da maneira correta, caso ele tenha que ser utilizado, vai dar tudo certo, né? Nós até orientamos a empresa que quer contratar um seguro, procurar realmente um corretor de seguros habilitado. Hoje no mercado existem empresas chamadas associações. Essas associações, elas se unem para fazer uma espécie de um condomínio para dar garantia e indenizar o roubo de cargas, o roubo de veículos.
Essas operações não são reconhecidas pela SUSEP, elas são proibidas e, infelizmente, o proprietário, a pessoa que entra numa associação, ela não tem garantia nenhuma se amanhã o caminhão dele for roubado, a quem ele vai reclamar. Porque estas associações, elas não são reconhecidas, elas não têm reserva técnica, elas não têm suporte de uma companhia de seguros. Então é arriscado o cliente ir buscar preço e fazer o seguro, entre aspas, através de uma associação. Muitas vezes ele está realmente gastando, investindo um dinheiro que amanhã, quando ele tiver um sinistro, ele vai ter uma grande decepção.